Estamos de volta com um debate virtual. Eu converso com o professor e psiquiatra Eduardo Birman. Doutor, a gente estava falando sobre essa nova rotina que a pandemia impôs, né? Essa nova rotina de trabalho do home office, né? E como ele também pode ser prejudicial no que diz respeito à síndrome de Burnout por, enfim, as empresas, você acha que as empresas, como é que as empresas podem melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores que estão trabalhando de casa? É preciso fazer um treinamento específico? Como é que a empresa pode preparar o trabalhador para ele não sofrer tanto com esse estresse, quanto essa, enfim, essa pressão pela entrega de resultados? Como é que isso pode ser Isso. melhorado pelas empresas? É exatamente isso que eu falei, né? Usando até um exemplo pessoal. Foi muito bom aqui a Unifase, né? Que é a antiga Faculdade de Medicina de Petrópolis, né? É, ela, num tempo muito curto, ela conseguiu fazer algumas capacitações, tá? Para que a gente pudesse ter um certo domínio na plataforma, mas mesmo assim não foi muito fácil. Para o segundo semestre, eu estou falando de professores, e professores têm um período curto de férias aí no meio do ano, né? Para o segundo semestre, a gente já sabia que a gente ia voltar para as aulas com elas sendo online, Uhum. tá? E durante 2 semanas, o Centro Universitário aqui de Petrópolis, onde eu sou professor de psiquiatria, ele preparou todos os professores, ele deu capacitação. Então, acredito eu que as empresas devam exatamente focar, né? Porque muitas empresas, inclusive, descobriram que podem ter os seus funcionários, muitos dos seus funcionários, tá? Trabalhando de casa de uma maneira normal. Na verdade, isso era uma coisa que era prevista para talvez daqui a uns 5 anos, e Uhum. que o que a pandemia fez foi Antecipar. acelerar esse processo, entendeu? E jogar todo mundo no computador o tempo todo, né? E se isso não for trabalhado pela empresa, se isso for simplesmente, amigo, instala o Zoom, por exemplo, né? E sai clicando ali para ver como é que funciona, isso vai aumentar o estresse do trabalhador, colaborando com essa história, né? Quer dizer, ampliando esse sentimento de isolamento da pessoa, porque foi isso que a pandemia trouxe para a gente, esse sentimento do distanciamento, né? Esse sentimento de que vai demorar um tempo para que a gente possa ir para a praia com tranquilidade, para que a gente possa tirar a máscara, né? E tudo isso. Então, se você não está preparado para ficar sozinho dentro de um ambiente, tá? Conversando o tempo inteiro com os seus colegas de trabalho, como se no trabalho você estivesse, tá? Você vai ter um desgaste muito maior. E aí você tem outros problemas que parecem que não tem nada a ver com uma questão médica, mas hoje em dia um sinal instável, né? Um microfone que não funciona. Uhum. O cara vai se estressar dentro de casa, entendeu? Ali, porque vai cair o sinal dele, entendeu? Ele não vai entregar. Então, tem essa coisa das gerações, né? Existem pessoas com determinadas idades que se adaptaram muito bem ao home office, tá? E tem pessoas mais velhas que precisaram efetivamente da ajuda dos colegas, né? Para poder trabalhar com isso, né? Então, eu tenho colegas dando aula que já têm 70 anos de idade, então a dificuldade para eles mexerem no computador era um pouco maior. E aí veio um outro espírito de comunidade, né? Que é assim, eu posso, através dos mesmos recursos, ajudar o meu colega. Vai lá, clica agora não sei aonde, mexe não sei o quê. Então, eu acho que a gente pode também não falar só do aspecto negativo de ficar isolado, mexendo no computador, né? Nos recursos do computador, mas a gente pode falar de um outro sentimento que surgiu. Grupos foram refeitos dentro de aplicativos de mensagem, né?
uma série de coisas que também colaborou para que essa sensação do isolamento diminuísse. Tá? Mas, Certo. sem dúvida nenhuma, as empresas têm que se preparar para manter seus profissionais em home office ainda por algum tempo. E do outro lado, doutor, de forma mais objetiva, assim, quais são as dicas chaves que você daria para a pessoa evitar esse aumento de estresse, enfim, a possibilidade do aparecimento dessa síndrome? Você acredita que é o quê? Manter uma rotina saudável? Quais são as dicas chaves que você dá para quem está do outro Rafael, lado? assim, as velhas dicas da medicina, né, como alimentação saudável, horário de alimentação, cuidar do horário do sono, o exercício físico é fundamental, entendeu? Né? Eu tenho um colega meu que foi bastante criativo e ele passou a dar aula na esteira. Então, ele colocava o, o, o Telefone. tablet, né, na frente do painel, entendeu? Enquanto ele caminhava, ele ia passando os slides dele e ia dando aula, Interessante. entendeu? E ele virou e falou assim: passei a fazer muito mais exercício do que eu fazia antes, que eu ficava o dia inteiro dentro de uma Aham. sala de aula sem fazer. Então, existem pessoas que têm uma criatividade, e fica até uma sugestão, né? Você pode ter ali não precisa ser uma esteira que é grande para muitos ambientes. Se já tiver um step, entendeu? Você pode Uhum. ligar a câmera e ficar batendo papo, entendeu? Ficar batendo papo, que eu quero dizer assim, conversando, trabalhando, trocando ideia, até fazendo exercício. Então, a manutenção, como a gente falou lá no início, de rotina, de exercício físico, boa alimentação e boa qualidade de sono, tá? Provavelmente vai impedir que essa síndrome se instale. Por outro lado, o que a gente também observou foi o aumento do número de pessoas desempregadas, né? E o que aconteceu? A redução do número de pessoas dentro de várias empresas fez com que o home office não fosse só a questão de você mudar o seu ambiente de trabalho, mas você começou a trabalhar por 3, 4 colegas que foram demitidos. Então, você Sim. acumulou trabalho. Isso deixou também muita gente insatisfeita, né? Muita gente que é a grande característica, né, do burnout, como eu falei no início, que é algo que não foi muito bem gerenciado na sua ocupação. Você não soube gerenciar o estresse gerado pela sua ocupação. E daí você desenvolve a síndrome de burnout. Então, essa questão do desemprego e da insegurança, porque que aqui é aquela história. Se eu não dou conta do meu trabalho aqui, muitos pacientes meus começaram a se preocupar em serem demitidos exatamente porque se sentiam incapazes de dar conta do seu trabalho através do computador. Sim. Então, esse despreparo, né? Porque, como eu falei, isso era uma coisa prevista pela tecnologia para a gente daqui a uns 5 anos, muita gente está em home office. Como isso foi precipitado, isso veio meio que sem as pessoas estarem adequadamente preparadas. Doutor, existe uma relação da doença ser mais, da doença não, da síndrome, ela ser mais recorrente em mulheres? Eu te pergunto isso porque muitas vezes as mulheres elas têm uma dupla jornada, né? Tanto no trabalho, chega em casa, tem um filho, enfim. Essa rotina mais pesada das mulheres pode contribuir? Existe um estudo relacionado a isso? Sim, Ou como é que é essa relação? a gente tem sim um estudo que mostra que a frequência do burnout em mulheres ela é maior, tá? Exatamente pelo que você falou, pela jornada dupla, e já era assim, Uhum. tá? Antes da pandemia, tá? E antes da gente vir para um ambiente virtual para trabalhar. Então, eu tenho algumas pacientes que tiveram exacerbação de quadros que estavam controlados exatamente por isso, tá? Porque essa dupla jornada, antes do home office, tá? Ela acontecia, a mulher trabalhava o dia inteiro fora. Uhum. Ela ia ter a dupla jornada quando ela chegava em casa, e aí é que ela... Mas se você tem filhos aí entre meses de idade, entendeu? E até ali os
12, 13 anos de idade, a mamãe em casa, se ela não colocar uma disciplina de que a mamãe está trabalhando, ela é mamãe e Funcionário ao mesmo uma tempo, né? trabalhadora full time. Aí a jornada dupla de trabalho não é uma jornada dupla, é uma jornada sobreposta. Uhum, Porque o filho vai querer que a mamãe dê a mamadeira, porque a mamãe está em casa. E sim, se ele tem 3, 4 anos de idade, ele não vai entender que a mamãe, naquela hora, está trabalhando. Antes, a mamãe não estava em casa. sim. Então, ele não tinha como tomar mamadeira com a mamãe. Mas agora a mamãe está em casa. E aí ela interrompe. Ela interrompe o trabalho, ela interrompe um relatório, ela interrompe uma conversa online, ela tem que fechar a câmera. Eu vi isso acontecer em reuniões de professores algumas vezes. Só um instantinho que eu vou ter que desligar a câmera porque Uhum. a bagunça aqui está grande. Aí ela vai lá resolver a bagunça. Daqui a pouco ela volta para a reunião. Então, a jornada dupla era literalmente uma jornada dupla. De dia, trabalho, chegava em casa às 7, 8 horas da noite, ia cuidar sei lá, dos filhos, da casa, de outras funções. Hoje elas estão sobrepostas, é mais uma coisa da rotina. Você está trabalhando, você está trabalhando. Você está assistindo alguma coisa para se distrair no seu computador, você está se distraindo. Você está cuidando da sua casa ou dos seus afazeres, entendeu? Você está cuidando da sua casa e dos seus afazeres. Então você tem que ter uma rotina de disciplina. Senão, você começa a se atrapalhar realmente. Importante deixar isso bem, bem estabelecido dentro de casa, né, doutor? Exatamente. Levantamento da OMS revela que mais de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão no Brasil e que tem um prognóstico que até 2030 essa vai ser a maior doença no país. Qual a sua opinião em relação a isso, doutor? O que precisa ser feito para tentarem minimizar esse crescimento progressivo da depressão? A primeira coisa é a identificação precoce de sinais. E o que parece um burnout pode ser já o início de uma depressão. Daí a importância de mudando hábitos de sono, mudando hábitos alimentares, se irritando com facilidade por causa da sobrecarga de trabalho, né? ou se irritando demais dentro de casa, mais do que habitual, porque a convivência está muito grande, já é hora de você procurar uma avaliação com profissionais de saúde mental, tá? Principalmente psicólogos, psiquiatras, tá? Mas uma coisa que tem que acabar é preconceito, né? Então, para buscar o profissional que pode fazer a avaliação, tá? A gente tem que parar de achar que psiquiatras e psicólogos só trabalham com pessoas que têm problemas mentais, que problemas mentais são loucura, né? Essa é uma grande barreira, né, doutor? Eu acho que conversando A no dia a dia, o que a principal. gente mais percebe é isso, né? Você fala, vai procurar um tratamento, vai procurar ajuda. As pessoas acham que é coisa de maluco, que enfim. O remédio do psiquiatra é muito forte. Isso é para o Uhum. psiquiatra. Eu não sei, isso vem da história, né? Eu costumo dizer assim, não existe remédio forte, existe remédio bom. Existe remédio que funciona e remédio que não funciona. E aí você pode ter efeitos colaterais com um remédio que não está funcionando direito, ou até com um que está funcionando direito, e você, tá vendo? Sabia, que toma remédio, piorei, não melhorei. Mas a mesma coisa acontece com a psicoterapia. Eu escuto muita gente dizer assim, pô, eu não estou afim de conversar os meus problemas pessoais com uma pessoa estranha, entendeu? Por que eu não consigo resolver sozinho? Olha só, existe um profissional que é formado exatamente para isso, que a gente, quando está no olho do furacão, a gente não está enxergando direito. E o psicoterapeuta, ele pode ser um excelente reflexo, um excelente espelho, ele vai ajudar você. Mas existem pessoas que não têm preconceito só contra o psiquiatra, que é o Uhum. médico do maluco, mas contra psicólogos, porque eu tenho que ter a capacidade de dar conta dos meus problemas sozinho, e não ficar tendo aconselhamentos com outras pessoas que nem conhecem direito a minha vida. Psicólogos não dão aconselhamentos. Psicólogos trabalham com psicoterapia, são profissionais formados para isso e para,
na verdade, ajudar você a encontrar as suas saídas. Eles não vão te dar as saídas. Eles vão fazer você pensar em quais saídas você pode ter. Né? Então, eu diria que a primeira coisa é acabar com o preconceito e com o medo de se frequentar esses profissionais. E, como eu falei, sinais iniciais. Você colocou, 2030 vai ser a primeira. Eu só acho que ela não é a primeira ainda por uma questão de notificação, tá? De notificação. Então, para mim, ela já é a primeira doença, mas, infelizmente, a gente tem dados que mostram que metade das pessoas que sofrem de depressão não tem nenhum tratamento. Estão aí e achando, de repente, que estão com burnout e achando que o que está acontecendo é simplesmente por causa do momento, tá? Difícil, mas elas já estão deprimidas e não estão, sequer têm a informação de quais são os sinais iniciais para que você faça uma avaliação, tá? E, sem dúvida nenhuma, que a gente viu, não foi muito divulgado pela imprensa, mas existe um trabalho da Associação Brasileira de Psiquiatria que mostrou que nos consultórios psiquiátricos, tá, houve piora dos quadros que estavam estabilizados, aumento da procura pelo número de consultas, aumento do número de tentativas de suicídio, tá? E esse trabalho está registrado na Associação Brasileira de Psiquiatria, tá? Que foi feito com os profissionais psiquiatras, tá? A gente respondeu já 2 questionários e é praticamente unânime que houve um aumento do número de situações, vamos colocar assim, situações de doença psiquiátrica. Certo. Tá certo, doutor. Bom, nosso tempo está chegando aqui ao final. Queria agradecer demais aqui a sua participação com a gente. Acho que é fundamental, quanto mais informação a gente trouxer, mais a população, enfim, se atenta aos cuidados necessários para o dia a dia. Obrigado, tá, doutor? Nada. Eu que agradeço novamente a TV Alerj, tá? E só para lembrar aos trabalhadores, já que a gente está falando isso, e a gente está na TV Alerj, você me dá 2 minutinhos, tá? Que eu fiz questão de separar que, no que se refere à nossa legislação, em 1999, o Ministério da Previdência e Assistência Social, no Diário Oficial da União, tá, apresentou uma nova lista de doenças profissionais e relacionadas ao trabalho. O burnout está lá, já, desde 1999, como síndrome do esgotamento profissional. Então, isso é mais um direito do trabalhador de estar atento aí a isso, né, e cobrar dos nossos poderes executivos que existe uma legislação para o esgotamento profissional. Doutor, mais uma vez, então, quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Acho que é fundamental. Quanto mais informação a gente trouxer, mais a população fica atenta aos cuidados necessários à saúde. Lembrando que, se você quiser rever este programa ou acompanhar a programação da TV Alerj, basta sintonizar o canal 10.2 da sua TV digital ou nos seguir nas nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Obrigado pela audiência. TV Alerj, o canal do povo.